Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma semana que começa. Desculpa. Mais uma semana que começa e nós aqui com o nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nosso pequeno estudo, que a gente faz e pede que todos aí compartilhem esse estudo, esse pequeno estudo, pessoal? E que para mais gente poder participar junto com a gente, poder comentar, poder receber aí as palavras do Evangelho, e as instruções dos Espíritos através do Livro dos Espíritos. Hoje o Evangelho traz para a gente, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, necessidade da encarnação, a continuação da leitura de anteontem. Uma comparação vulgar fará compreender melhor essa diferença. O estudante não alcança os graus da ciência senão depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada e nela encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a recomeçar certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a recomeçar as etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto que poderia já ter alcançado o objetivo, é um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens estivessem sobre a Terra no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram os degraus que são chamados a vencer. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de crianças que morrem em tenra idade? Elas teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros. Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem a ocasião de reparar os seus erros recíprocos. Em razão das suas relações anteriores, ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Bem, com licença, dá uma ajustadinha aqui, pronto. Bem, então, as diferenças da reencarnação, que a gente fala que a gente tem a necessidade de reencarnar para pagar nossos erros, para aparar as arestas que ficaram do passado, e para a gente evoluir. E hoje a gente vê que a reencarnação é uma oportunidade que o Pai nos dá diariamente, porque diariamente há essa renovação de espíritos sobre a Terra, nos dá diariamente de nos elevarmos moralmente, de aprendermos, de educar moralmente nosso espírito, de resgatar sim os erros do passado e aparar essas arestas que ficaram com as pessoas que estão ao nosso redor, que fazem parte da nossa família aqui nesse globo, E se Ele permite que nós estejamos aqui mais uma vez nesse globo, é porque aqui ainda é o nosso lugar, de acordo com a nossa vibração, de acordo com o nosso conhecimento
de acordo com o aprendizado adquirido, né? Nós ainda estamos em um mundo de transição. Estamos em um mundo em que ainda o mal predomina. Ainda o mal predomina. Mas isso está mudando paulatinamente. Nós estamos percebendo isso, né? As mudanças de pensamento da humanidade. Então vai chegar uma hora em que as reencarnações elas vão ser mais leves. Por quê? O homem ele tende a se melhorar. Com o conhecimento que hoje o homem adquire, tem oportunidade de adquirir através dos ensinamentos dos livros espíritas, né, dos livros de Umbanda, dos livros que falam da vida espiritual, né? Com esse conhecimento, o homem está dando mais valor, né, a esse tempo que está aqui na Terra. Ele está procurando se melhorar. E é o que importa, nós estamos aqui para melhorar, para crescer. Então vamos procurar, vamos aproveitar esse tempo que a gente está tendo aqui para crescer e vamos crescer. Vamos procurar fazer nossa parte, vamos correr atrás, né, do prejuízo para que nossas próximas encarnações sejam mais leves, sejam menos duradouras, né, que a gente não tenha que ficar aqui sofrendo muito tempo, né, pessoal? Porque a gente vive falando, né, o fulano era tão bom e desencarnou, né? Uma pessoa que é tão ruim está aqui até hoje na Terra, mas por quê? Tudo isso tem um sentido, não é? A pessoa era tão boa que o Pai privilegiou a ela, né, de retornar à pátria espiritual mais cedo, de terminar o sofrimento terrestre. É esse sentido que o Pai dá nessa história, né? E a pessoa é tão ruim que ela tem que continuar aqui mais um tempo, tendo a oportunidade de melhorar. Ela não está aqui porque ela é ruim e tem que penar aqui. Ela está aqui para entender, né, que tem que melhorar. E ela tem que procurar essa oportunidade para melhorar, né? Então o Pai permite, o Pai nos dá essa oportunidade aí, né, de nos melhorar. Vamos aproveitar, né? A necessidade que nós temos da encarnação é essa. É a nossa melhora moral espiritual. Tá certo? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, questão 462. Os homens de inteligência e de gênio aurem sempre suas ideias de sua própria natureza íntima? Algumas vezes as ideias vêm de seu próprio espírito, mas frequentemente elas lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si, apelam à inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio, como Ele nos deu o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa é vaga, é que assim deve ser para o bem. Então, pessoal, os homens inteligentes, né, esses frutuosos que tem aí na Terra, eles aurem sim, eles buscam sim o seu conhecimento, na sua inteligência, né, os pensamentos que eles querem sugerir, as ideias que eles querem sugerir para a humanidade, né? Mas essas ideias nem sempre vêm deles mesmos. A maioria dessas ideias vem daqueles espíritos que estão ali ao lado deles, né, orientando, né, e que julgam que esses homens são capazes de compreender e de retransmitir as mensagens que eles querem, né, as ideias que eles querem sugerir. Então é isso, tá? É isso. Porque se Deus quisesse que a gente soubesse que as ideias que a gente tem não são nossas, Ele daria uma oportunidade, Ele daria um meio para que a gente soubesse, né? Mas se Ele não quer que a gente saiba, tem um bom motivo para isso, né?
E a gente ainda não sabe qual que é esse motivo, mas tem um bom motivo para isso. Tá bom? Pessoal, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todos nós, com muita luz, com muita paz, com muito amor, muita saúde, né? Vamos rezar aí, pessoal, pelos nossos doentes, né? Deve ser uma luta muito grande, travada entre o bem e o mal, né? Pelos nossos doentes, pelos nossos espíritos afins, nossos espíritos amigos, nossos familiares. Vamos rezar, vamos pedir a Deus a proteção e a força para eles, né? E saúde. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.